Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô aqui no banheiro porque eu vou rejuntar ele todinho. E eu tô tirando esses triângulozinhos assim, ó, tipo, eu tô com esse palitinho, né, tentando tirar, né? Alguns saem mais fácil, ó, tá vendo? Ó, esses negocinhos assim, ó. E outros tá saindo bem mais difícil. E outros nem estão saindo, mas eu vou tirar tudo, porque eu vou rejuntar, né? E aí, depois eu mostro pra vocês. Ali em cima, gente, ó, ficou faltando por conta que ficou muito grosso o reboco. Tipo assim, aquela parte ali não tinha sido feita ali, era a parte, era bem mais alto o tamanho da porta pro tamanho real que ela é. O buraco, né? Então, quando ele colocou o tijolo, ali ficou molhado e aí não deu pra colocar no dia. Então, depois ele vai colocar a cerâmica. E aí, agora eu trouxe. Aí eu tô terminando, eu vou rejuntar tudo aqui, depois eu mostro o resultado pra vocês de como tá ficando e tudo mais. Tô gravando, gente, com efeito do Instagram pra ficar claro, porque aqui como não tem luz, tá muito escuro, minha câmera não fica muito legal, só que com o filtro do Instagram fica perfeito. Então eu tô gravando com o filtro do Instagram pra ficar melhorzinho pra vocês o conteúdo, né? Mas enfim, vou tirar tudo, vou rejuntar e depois eu mostro pra vocês. Gente, ficou assim, tá vendo? Cinzinha. Deixa eu mostrar como tá diferente do qualquer, tá vendo? Como tá sem e com. Não fiz muito hoje, eu fiz só essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Bem pouquinho. E ali embaixo. Fiz bem pouquinho porque eu tenho que ir buscar minha cunhada, levar ela pra faculdade. Então eu tenho que não dá pra me fazer mais. Aí amanhã eu venho e termino de fazer. Meu pai tá pilando aqui, ó, a sala. Já deixou no jeitinho aqui o quarto do Cal. E o quarto de cá também. Ó, tá todo bonitinho. E aqui também. Aí amanhã ele vai colocar, diz que vai colocar os ferros aqui em cima. Então, por enquanto tá assim. Ui. Aí amanhã eu continuo aqui no banheiro e deixo ele prontinho. Então, gente, tô aqui no banheiro, vou rejuntar. E tinha algumas questões, anotei até no papelzinho aqui, ó, que me perguntaram ao longo dos vídeos e eu vou responder enquanto eu rejunto. Resolvi fazer um rejunto e fala. Já que, né, tem uma aqui fala, o dirigir fala, o Pachini fala, enfim. Resolvi fazer um rejunto e fala para me responder as perguntas que algumas pessoas já me fizeram e aproveitar e trabalhar, né? Primeira pergunta sobre a nossa renda, gente. Eu acho que é importante eu falar aqui, né? Que algumas pessoas têm dúvida sobre isso, né? Acho que tá meio mole ainda, mas enfim. Já me perguntaram lá nos comentários, eu respondi meio que por cima, assim, e acabei que não esclareci, né, gente? Como que a gente conseguiu construir essa casa, que renda que nós temos, o que a gente faz da vida para sobreviver, né? Como vocês sabem, alguns de vocês sabem, né? Depois que meu marido fez a cirurgia na cabeça, ele não conseguiu mais emprego, né? Ele não consegue mais trabalhar, na verdade. Então, muita gente tem dúvida de como a gente consegue dinheiro, já que nem eu e nem ele trabalham. Quando a minha filha teve uma formação que ela precisou ficar internada, gente, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande. Ele estava trabalhando na época, tá? Só que assim, a gente tinha que ir pro hospital, gente, de 3 a 4 dias pra trocar as roupas, porque eu ficava com ela lá no hospital, ela tava internada. Só que assim, ela tava na UTI e no meio de uma pandemia, sabe? Tinha todo um controle de roupa, vestimenta e tudo mais. E como meu marido, a gente, assim,
Tinha muitas mãezinhas que não faziam uma troca de roupa. De 3 a 4 dias. Você passava um mês inteiro com as mesmas roupas, não lavando. Só que como eu não morava tão longe assim, eu moro uns 30, 40 minutos de carro do hospital, e a minha filha tava no meio de uma pandemia. Tecnicamente a gente não tinha condições, mas tinha, assim, né, entre aspas, de fazer essa troca, a gente preferiu fazer. E com isso a gente gastava muito dinheiro. E o salário que meu marido recebia não dava. Então a gente começou a ter a ajuda da minha mãe. A minha mãe tem 3 casas. Tinha, né? 3 casas. Aí ela colocou uma casa no nome de cada uma das filhas para poder a gente resolver todos os problemas burocráticos para ela. Porque a minha mãe, ela não sabia resolver. Não sabia ir na CAESB, não sabia ir na SEB, que são as organizações responsáveis de energia e tudo mais, né? E aí, enfim, nisso a gente resolvia pra ela e o aluguel seria pra ela, tá, gente? Só que com isso, cada uma das irmãs recebeu uma quantia pequena todo mês pra ajudar a gente financeiramente. E quando a gente passou por esse problema com a Yumi, minha mãe começou a me ajudar com uma quantia um pouquinho a mais pela situação que a gente tava. Aí, quando aconteceu o problema com o Yuri, impossibilitou totalmente a nossa renda. Eu não tinha como pagar cartão, eu não tinha como pagar nada, eu só tinha o pequeno valor que ela me dava, né? Enfim. Eu tava terminando a faculdade no último semestre, não tinha como eu começar a trabalhar, eu tinha acabado de ter a Yumi. O Yuri não podia ficar sozinho em casa, a Yumi eu não podia deixar sozinha, ela tinha 7 meses. E ele não conseguiria ficar com ela pra mim, minha mãe também não daria conta de ficar com ela pra mim, porque pelos problemas de saúde. Eu tava no meu último semestre, eu tava com a cabeça cheia por conta do TCC, por conta de tudo que é o último semestre, estágio, relatório, tudo isso. E aí minha mãe falou assim, não filha, então a quarta casa dela, né, já tava terminando de ser construída, ela falou, vamos fazer o seguinte, você fica com uma parcela, cada uma das filhas, né, ia ficar com uma parcela maior do aluguel e ela ia ficar com uma parcela menor. Até a casa dela, né? Até a casa dela terminou e tudo mais. E aí ficou assim, gente. E é com esse valor que eu vivo até hoje. Com esse valor do aluguel que ela me passa. Nós não temos uma renda. Graças à minha mãe eu consigo sobreviver hoje em dia sem estar trabalhando. Mas se não fosse por ela eu não conseguiria. E eu acho que nisso já se encaixa uma outra pergunta que eu anotei aqui, que é sobre os probleminhas psicológicos. Fui diagnosticada com ansiedade e com crise de pânico. A crise de pânico eu tive depois que o Yuri passou mal aqui em casa, por conta, né, de todo o susto que eu levei. Eu tava com a minha filha pequenininha, de 7 meses. Tava à noite, do nada, meu marido começou a passar mal. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e eu meio que surtei. No dia, eu consegui manter o controle, fazer os primeiros socorros, pedir ajuda, ligar para os bombeiros. Mas assim que eu consegui finalizar tudo, minha pressão baixou e eu comecei a passar mal. E assim que a adrenalina passou, eu comecei a me sentir super mal e as crises de ansiedade vieram mais fortes, pânico também. Quando meu marido voltou pra casa, eu não podia escutar ele encostando na parede, sabe? Tipo assim, ó. Tipo, quando você bate assim, você escuta o barulhinho, né? Eu não podia escutar esse barulho, porque eu começava a chorar, a desesperar, enfim. Eu via se ele tava bem, eu desesperava. Não porque ele não tá, porque, tipo assim, eu desesperava porque eu via que tava tudo bem, e aí o meu corpo relaxava e eu começava a ter a crise. Não vou saber explicar o certo, o motivo nem nada, mas acontecia assim. E por conta da ansiedade, a ansiedade eu sempre tive desde nova. Por mais que não fosse diagnosticado, hoje em dia eu reconheço que é ansiedade. E só que aí piorou muito depois do acidente, do que a gente passou com a Yumi, né? Porque a minha filha quase morreu, gente, várias vezes. Eu vi a minha filha parar de respirar, eu vi a minha filha sufocar e se afogar no próprio vômito. Ela dentro de uma UTI, cercada de médicos.
E pra falar a verdade, assim, eu vi ela passando mal e eu gritava por ajuda, eu pedia ajuda e parecia que não tinha ninguém. Só depois de um tempo que foi aparecer alguém. E foram muitas coisas que envolveram que me levaram a ter os probleminhas psicológicos que eu estou tratando, mas é difícil recuperar, né, de uma coisa assim, tipo, poxa. Enfim. Aí, como eu falei, a outra pergunta é, você trabalha? Se você não trabalha, você, sei lá, fez faculdade, fez alguma coisa? Eu fiz, gente. Fiz faculdade de pedagogia. Eu terminei a faculdade, eu terminei a faculdade em 2022, tá? Terminei a faculdade em 2022. Foi 2022? Acho que foi. Em 2022. Eu me formei e eu até comecei a trabalhar, gente. Tinha acabado de me formar, eu comecei a trabalhar na escola, eu trabalhei um período. Aí eu me passou mal, precisou ficar internada. E aí meus pais chegaram em mim conversando comigo, porque aí eu tenho alergia. A gente tava morando aqui na casa, tá, gente? Aí eu tenho alergia a poeira e a mofo. E aí nessa casa, por ser muito úmida, a gente teve que se mudar pra casa dos meus pais durante um período. A gente morou lá quase um ano. Um ano e... Mentira, a gente morou lá 5 meses. 5 meses. Foi. Que assim que eu descobri a gravidez, aí a gente foi pra casa lá de baixo, morou lá mais de um ano, entendeu? A gente ficou lá assim, uns 5, 6 meses no máximo. E por conta, né, disso, do mofo e tudo mais, a gente teve que mudar. E aí a gente foi pra outra casa lá de baixo, morou com minha mãe, depois foi pra casa lá de baixo. E aí, por isso que a gente precisou fazer a reforma antes de mudar pra cá de novo, tá? Por conta dos problemas de saúde da Yumi. E também por questões de espaço, né? Que agora a gente não era mais 3, e sim nós somos 4. Então, não ia ter espaço pra todo mundo. Ia ficar muito apertado pra colocar tudo. Como conseguir construir minha casa? É uma pergunta que eu acho que algumas pessoas devem ter dúvida, né? Tipo, a minha casa é enorme, agora. Mas ela nem sempre foi. Em 2018, quando eu comecei a construir ela, gente, nem piso ela tinha de cerâmica, não. Nem aquele quinado. Era aquele piso grosso mesmo, sem acabamento nenhum. Não tinha reboco, não tinha nada. A gente só fez o esqueleto da casa, cobriu e veio. E aí, em 2018, a gente fez isso. No finalzinho de 2018, 2019, a gente já tava aqui. Aí, quando foi em 2020, minha mãe me deu um carro. E também, aí eu fui tirar a carteira e meu marido foi demitido. Eu descobri a gravidez, foi um boom, assim, de coisas que foram acontecendo. E quando meu marido foi demitido, ele ganhou acho que é rescisão, não sei como é que chama essas coisas, gente. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, então eu não vou saber dizer pra você o nome dos benefícios que a pessoa tem, né? E aí meu marido ganhou, ele saiu sem juros pra casa, né? A empresa só demitiu ele assim do nada, ele trabalhava lá há 5 anos, aí ele ganhou, se eu não me engano, gente, uns 13 mil reais. E aí, com esse dinheiro, a gente tinha acabado de descobrir a gravidez. A gente resolveu colocar piso e rebocar a casa para manter a casa um pouco mais confortável para a Yumi quando ela chegasse. E aí a gente se manteve com o restante do dinheiro, fora o seguro, o desemprego, né? A gente se manteve por um tempo também. E foi basicamente isso que a gente fez, tá? A gente guardou um pouco para se manter quando o seguro-desemprego acabasse. A gente não sabia se eu ia arranjar emprego ou não. Que foi o que aconteceu, meu marido não arranjou emprego. Demorou para conseguir. Quando a minha filha nasceu, ele tinha conseguido emprego, mas ele tinha acabado de conseguir. Então, acho que tinha uns 2, 3 meses que ele estava trabalhando.
E o seguro acabou quando a gente estava com uns 5 meses, né? De gravidez. Então, a gente manteve o restante dos meses com esse dinheiro. Fora que a gente teve que fazer o enxoval da Yumi, que também foi com esse dinheiro. Minha mãe me ajudou um pouco também na época, mas foi com ela deu vários presentes. Minha mãe me deu muitos presentes pros netos. E foi isso. Aí, com esse dinheiro, aí em 2020, a gente colocou cerâmica, né, e rebocou. Aí, em 2021, a gente fez a área também. A gente fez a área. E quando foi em 2022, a gente fez o piso da área, que foi quando meu marido estava no hospital. E aí meu pai fez o piso, porque quando a gente voltasse pra casa, a Yumi tava engatinhando, seria melhor, mais espaçoso pra ela. Teve uma... Gente, eu tô engasgando, tipo secando a garganta. Mas enfim, desculpa. Quando meu marido voltasse pra casa, ia ter um espaço pra ele ficar assim, ter dentro de casa, mais fresquinho e tudo mais. E tinha que ajeitar a entrada, porque ele não conseguia subir escadas durante um período depois da cirurgia, né? Ele fez cirurgia na cabeça. Ele não conseguia subir escada, ele não conseguia fazer movimentos bruscos. Até hoje ele não dá conta de fazer muita coisa, mas enfim. Foi isso. E aí agora a gente resolveu construir o outro lado. Inicialmente, a ideia era só fazer a cozinha, ou, se o dinheiro desse, e um quarto. Porque seria o suficiente pra gente mudar pra cá de novo. Mas, quando a gente começou a fazer do outro lado, meu pai e minha mãe virou pra mim e falou assim: filha, você já tá fazendo, aproveita e faz tudo, porque você tem tempo. Você pode ficar na casa lá de baixo o quanto você quiser. Então, aproveita e já faz tipo o esqueleto da casa inteira. E vai fazendo aos poucos. E eu falei, não é mesmo? Vou fazer. E fiz. Só que aí, o dinheiro foi acabando. E do nada a gente tinha um prazo pra sair lá da casa de baixo. A cerâmica eu já tinha comprado, essa aqui do banheiro, as coisas pra, né? Só faltava a mão de obra. Aí minha mãe me deu a mão de obra de presente. Na época que eu comprei a cerâmica, que eu comprei a cerâmica todinha. E minha mãe deu a mão de obra. E aí eu fui comprando as outras coisas pro outro lado da casa. E o dinheiro foi acabando e meu pai me botou um prazo. Aí agora eu tô correndo contra o tempo, pouco dinheiro, parcelando várias vezes no cartão. E é isso, gente, porque agora eu tenho que mudar. E eu vou mudar pro outro lado sem cerâmica, eu vou mudar sem pintar. Mas eu tenho esse lado de cá que tá meio que pronto, que é o que a gente vai mais usar por agora, e depois a gente vai pro outro lado, entendeu? Ajeita melhorzinho e vai mudando aos poucos. Quando eu fiz o desenho, gente, uma outra dúvida. Nossa, a sua casa ficou enorme. Quando eu fiz o desenho pra mim construir esse lado de cá, eu já sabia como eu queria o outro lado. Isso é uma dica pra você, viu? Se você vai construir, você não tem dinheiro pra construir tudo, faz um projeto de uma casa onde dê pra você construir um lado apenas e depois você constrói o outro. Por quê? Às vezes você quer muito sair do aluguel, né? E às vezes não é nem que você quer, que você precisa, porque senão você não tem dinheiro pra poder juntar, pra poder construir sua casa. Então você faz um projeto de uma casa que você pode construir um lado só e depois você constrói o outro. Mas você já faz o projeto da casa completa. Só que aí você pensa, se eu passar uma parede aqui no meio, ou se eu construir tipo só isso e aquilo, sabe? Um quarto, isso aqui, a cozinha, não sei o quê. Depois eu vou conseguir construir o restante das coisas sem atrapalhar e nem ter que refazer nada do lado de cá, que eu já construí. Assim, você pode fazer um cômodo menor para você mudar. E o dinheiro que você pagaria de aluguel, você junta para poder fazer o outro lado da sua casa. Porque, gente, a gente sabe que não tá fácil para ninguém. E foi isso que eu fiz. Quando eu fiz o desenho da minha casa, eu já sabia como eu queria o outro lado. E eu já tinha um projeto da minha casa completa. Só que eu só fiz um lado. E eu fiz isso em 2018. Agora, em 2024, que eu tô construindo o outro lado da casa. E isso, eu já morava nela. Não precisei pagar aluguel, não, entendeu?
Eu lembro que quando eu casei eu tinha uns 5 ou 6 mil reais pra me construir. Na época o material estava mais em conta e eu consegui fazer parte da casa. Minha mãe me ajudou com mais um pouco e a gente conseguiu fazer um lado do jeito que eu falei, só o puro osso da casa, entendeu? Tipo, sem acabamento nenhum. Conforme a gente tava morando, a gente foi reformando e foi construindo outro lado, sabe? Tipo... Mas é basicamente isso, gente. Porque se fosse pra eu construir de uma vez, eu não ia dar conta, gente. Uma casa nesse tamanho, acabadinha, não ia ficar menos de 50 mil reais pra mim, não, gente. Muito mais. E é por isso que ela não vai estar acabada, porque eu tenho esse valor, entendeu? Eu não, nem sonho eu tinha um valor para completar essa casa, assim, deixar ela, porque colocar cerâmica é uma coisa cara, os fios, eu nem tenho dinheiro pro fio ainda, gente, eu não tenho dinheiro pro fio ainda, eu não sei, vou ter que parcelar tudo no cartão, tirando o fato que eu já vou ter que comprar janelas parceladas. Então eu vou ir comprando conforme eu dou conta. E fio é uma coisa que eu vou ter que comprar de um jeito ou de outro, porque eu preciso mudar. O prazo tá acabando, eu tenho até o final de maio pra poder estar aqui. Né? Início de junho, então o prazo tá acabando, eu preciso mudar. Então tem algumas coisas que eu vou ter que comprar, outras, como a cerâmica, eu vou ter que deixar pra quando eu tiver dinheiro. Porque senão eu não vou conseguir mudar a tempo. Mas é isso, né? Se eu pretendo ter mais filhos, né? Que eu tenho a Júlia e o Kalel, eu tinha vontade de ter um terceiro filho, gente, porque, sei lá, eu gosto de família com 3 crianças. Minha casa é eu e minhas irmãs, somos 3 filhas e, assim, eu acho que 3 é um número legal. Só que eu não tenho psicológico para isso mais, para ter mais um filho. Não tenho condições financeiras. Meu marido não tem condições físicas. Eu digo físicas assim, gente. Brincar. Brincar com a criança. Ter aquele papel de pai ativo na vida dos filhos. Eu vejo o quanto tem sido difícil para o meu marido dar toda e total atenção, brincar com os filhos atualmente. E eu sei que para ele tem exercido essa função, mas para ele às vezes é um esforço muito grande porque ele não tá bem. E as crianças não entendem e tudo mais. Então, para ele seria um pouco puxado. E para mim também, gente, porque eu não sei se eu dou conta de ter mais um filho agora. Nem agora, nem lá pra frente. Se for pra mim, eu queria ter tudo junto, pra crescer tudo junto, né? Então eu não sei se eu teria mais lá na frente. Então o nosso plano é que o meu marido faça a vasectomia, tá, gente? Porque eu não quero ter mais filhos, nem ele. Pelo menos não por agora. E eu acho que essa ideia nossa não vai mudar, porque eu também não quero ter filhos com diferença de idade muito grande. Mas enfim, né? Seja o que Deus quiser também. E sobre também quais são os próximos passos para casa. Depois que a gente mudar, gente, eu quero pintar para poder parar de cair, né, reboco. E quero colocar piso. Aí depois que eu fizer isso, eu vou mobiliar minha casa com móveis novos. Comprar cama para mim, para as crianças. Comprar rack. Comprar uma TV maior e deixar aquela para o nosso quarto. Montar o nosso escritório. Quero muito que aqui o canal cresça, né? Então eu quero ter um espaço para poder desenvolver minhas ideias, trabalhar nelas com paz, com calma, sabe? Porque infelizmente isso a gente não tem agora para poder trabalhar, não tem um espaço para a gente poder idealizar, sabe? O que a gente planeja fazer com calma. Gravar um conteúdo mais no silêncio, não tem. Então, quero ver se eu consigo promover isso. E outra coisa, gente, que eu queria contar pra vocês. E eu tô um pouco emocionada pra falar sobre isso. Eu doei meu cachorro, o Spike. Eu não sei se eu tô pronta pra falar sobre o assunto ainda, mas eu vou explicar, porque ele não vai aparecer mais em nenhum vídeo, eu não vou comentar muito sobre ele, né? E talvez muitos de vocês me conheçam, né? Porque muita gente nova no canal direto.
Mas o Spike é meu cachorro desde 2018. Eu peguei ele depois que eu me casei. Eu casei no início de 2018, em setembro eu peguei ele. Eu peguei ele, gente, pra criar por conta que eu queria muito um cachorro pra ficar comigo. Sabe, ser meu amiguinho, minha companhia, porque o meu marido trabalhava o dia inteiro, ele queria uma companhia pra ficar comigo. Eu sempre cuidei dele bem, sempre me preocupei com ele, e ele era vira-lata, então, tipo assim, eu moro na roça, né, gente? Os cuidados que eu tinha com ele não eram aqueles cuidados, tipo, de levar em veterinário, essas coisas assim, porque ele nem, nunca precisou. Mas, eu amo muito ele, cuido muito bem dele. Só que aqui começou a tomar onda de envenenamento de animais. A gente sabe quem é? Não. A gente sabe como. Eu não tenho dinheiro pra, tipo, fechar meu lote agora. E eu prefiro que ele esteja com alguém que eu sei que vai cuidar bem dele do que morto. Não tem como a gente saber quem é que fez isso. Então, com medo de que acontecesse algo com o meu cachorro, antes que acontecesse, eu doei. Doei para um vizinho, uma pessoa de confiança, uma pessoa que ama ele, cuida dele bem, tá? Uma pessoa que tem muito, muito carinho pelo espaço, que é o meu cachorro. E me prometeu cuidar bem dele. Mora perto da minha casa, de forma que eu posso visitar quando eu quiser. Ele já falou que eu posso ir ver. E se eu não me sentir bem com o fato de ter doado ele falou que, tipo assim, quando eu tiver condições para manter ele mais seguro, ele me devolve. Mas se eu quisesse muito que ele ficasse com ele para sempre, ele também ia gostar muito. E aí eu falei com ele que eu ia ver a situação de conseguir fechar meu lote e depois eu ia tomar a decisão. Se ele estiver muito bem lá, eu prefiro manter ele lá, né, gente? Porque lá o meu vizinho tem condições financeiras de pagar um veterinário. Tem condições financeiras. Eu alimentava ele sem ração, tá, gente? Eu sempre alimentei com comida e tudo mais, que eu acho mais saudável, né? Sei lá. Pode ser loucura da minha cabeça também, nem ser real isso, mas, tipo, eu acho que a ração tem muito produto industrializado, sabe? Tipo, muito corante, essas coisas assim. E se não faz bem pra nós, os seres humanos, pros animais também não deve fazer, né? Então, eu sempre gostei de dar comida mesmo, tá, gente? Sobrava comida, eu separava, e se não sobrava, eu fazia pra ele. E aí, como, né, ele vai ter condições de alimentar ele bem, vai dar ração de qualidade, vai comprar medicação certinha pra ele. Ele já comprou até medicação pro meu cachorro, vermifugo, essas coisas assim, tudo bonitinho. Comprou uma coleira diferente que espanta mosquito, que o Spike não tinha condições de comprar uma dessa. Eu comprava sempre uma coleira normal pra ele. E lá ele vive mais alegre, mais feliz, mais solto. Então, eu resolvi doar ele. Com muita dor no coração, mas vai ser melhor pra ele. É melhor ele estar lá, bem, vivo, com uma oportunidade de voltar pra mim um dia, do que vivendo comigo agora, sei lá, algum louco por aí, uma pessoa de coração horrível, uma pessoa que eu não sei nem descrever tão baixa que uma pessoa pode ter pra envenenar um animal, né? E o Spike não é um animal que perturba os outros, que morde. O Spike sempre fica aqui, tranquilão. E ele não ataca, ele não faz nada disso. E ele infelizmente tinha que viver preso por conta que, né? Pra não evitar de brigar e tudo mais na rua. Ele vivia preso, assim, gente, na corrente, mas correndo o lote inteiro, entendeu? Só que aí, enfim, não vai dar pra manter ele aqui. Então eu preferi doar ele, porque eu prefiro ele vivo do que ele morto. O meu outro cachorro preto, ele foi envenenado uns dias atrás. Eu consegui cortar com leite. Não sei se isso é verdade ou não, mas funcionou. Então acho que sim. Dei leite a ele e ele melhorou.
E o cachorro da minha irmã morreu alguns dias atrás, meu sobrinho nem sabe. E por envenenamento. Um outro cachorro da minha irmã também faleceu recentemente por envenenamento, tem 1 ano, mais ou menos, 1 ano, 2, que isso aconteceu. Mas acho que tem 1 ano. Então eu preferi evitar que isso acontecesse com o meu cachorro. E o Pretinho, ele não sai de casa, tá, gente? O Pretinho só fica na minha casa. O Spike, quando ele fugia, ele dava uma passeadinha na minha sogra e tudo mais. Então, por esse motivo, eu resolvi ceder ele, né? Porque o outro não sai da minha casa, então não tem como ele ser envenenado. Só se a pessoa vier na minha casa e botar comida, entendeu? E o Spike não, o Spike dava uma voltinha na chácara e passeava também, quando ele fugia. Agora o Scott não, o Scott nem da minha casa ele sai, então não tem perigo. Tanto assim, sabe? É por isso que é muito complicado, porque o Scott ele quase nunca saía. E mesmo assim ele foi envenenado. Então, ou alguém tá visitando, tipo, matando pra poder invadir as casas, porque aqui tá começando a ficar movimentado com bandido, essas coisas assim. Então, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Então, pra evitar, eu prefiro dar ele. O Scott é bem mais difícil disso acontecer com ele. O Spike é mais fácil pra resolver CD, sem contar que o Spike é maior e mais bravo. E o Scott não, o Scott é muito tranquilão, então eu acho muito difícil eles fazerem isso novamente com ele. Às vezes eles tentaram fazer isso com o Spike e com o meu foi o Scott, entendeu? Mas enfim, eu acho que era tudo isso que eu queria esclarecer pra vocês. Agora eu vou terminar de juntar esse banheiro, senão eu não termino nunca, e depois eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? É isso. Tô ficando muito cansada, gente. Tô até me tremendo, ó. Chegar em casa eu vou comer e vou descansar, porque eu tô até tremendo. Eu não sei, minha pressão tá muito baixa hoje. Eu terminei de rejuntar a parte de baixo, só ficou faltando essas quininhas aqui, ó. Depois eu rejuntei, que eu queria a gente agilizar. Então eu preferi deixar esses detalhes que são mais trabalhosos pra fazer depois. E eu consegui rejuntar toda a parte de baixo, toda. Só não onde encosta no chão, porque eu ainda vou lavar o chão e aí depois eu rejunto, né? E os cantos da parede, que eu também não rejuntei, e nem o alto eu consegui terminar de rejuntar. Uns porque eu não tinha altura nessa parede de cá, porque eu não tinha altura da parede de lá, porque eu não fiz. Eu usei 3 pacotinhos de rejunte até agora, né? E aí o quarto que eu vou finalizar lá em cima, como eu não ia terminar antes da luz ir embora, porque já tava no finalzinho da tarde, preferi não fazer. Sem contar que meu dedo tá doendo bastante de fazer força, né? E eu tô muito cansada, eu tô me tremendo, não sei o que tá acontecendo, tô passando meio mal. Então eu vou pra casa cuidar de mim um pouquinho, ver se eu melhoro. E aí amanhã eu venho e termino. Vou mostrar pra vocês, tá, gente, como tá ficando. Mas é que eu tô meio mole, sabe? Não sei o que aconteceu, eu acho que minha pressão caiu. Tenho que me alimentar, eu acho, e vamos ver, né, que se eu melhoro. Mas enfim, foi isso. Ó, gente, ficou assim o resultado. Tá tudo rejuntado aqui. Aí lá em cima eu não terminei, ó. E nem ali, nem naquela parte e nem nessa aqui eu terminei. Aí eu vou terminar depois. Bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem se eu tô meio abatida, porque eu realmente não tô me sentindo bem. Então eu vou pra casa pra mim melhorar. E amanhã eu volto. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, tchau, tchau. Se inscreve no canal pra estar ajudando o canal a crescer. E até a próxima.